Então, pessoal, estamos novamente com mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos abordar os 3 tipos de elementos de sombra que o programa dispõe para a utilização nas simulações. Abordaremos também a utilização de algumas ferramentas do User Scripts e também simularemos esse modelo que vamos criar aqui, tá bom? Então, para começarmos, vamos primeiramente atribuir, por meio dessa ferramenta, alguns elementos de sombra. Vamos implementar um elemento de sombra nessa posição. Vamos validar com a tecla Enter. Utilizamos a ferramenta de linha. Vamos fazer o esboço, né, de um beiral aqui para esse telhado. Ok, primeiro elemento de sombra elaborado. Vamos imaginar que ao lado aqui exista uma edificação vizinha. Vamos validar com a tecla Enter, utilizar o retângulo. Vamos criar esse elemento de sombra representando uma edificação vizinha. Ok. Vamos imaginar também que nessa parte, né, frontal da nossa edificação exista uma árvore. Vamos utilizar a ferramenta de retângulo, né, para esboçar a nossa árvore. Ok. Vamos desenhar a nossa árvore. Árvore desenhada. Vamos recortar a nossa árvore. Ok. Vamos aproximar essa árvore um pouco mais próxima do nosso elemento. Pronto. Então, já possuímos 3 elementos de sombra. Vamos agora selecionar o nosso modelo e utilizar uma ferramenta que já utilizamos aqui anteriormente, que é a adição, né, de brises horizontais através do User Scripts. Então, clicamos. É solicitado que informamos o tamanho relativo do nosso elemento. Essa relação ela é proporcional ao tamanho da janela. No caso aqui é 0,5, significa 50% do tamanho da minha janela. O nosso offset, ele nos diz a respeito sobre a distância do nosso elemento à janela. No caso, eu quero que comece bem no início da janela, da parte superior, então vai ser 0. Vamos clicar e esperar. Percebam que a tonalidade desses elementos de sombra é bem diferente desses outros elementos. E isso, é claro que é algo proposital, não é nenhum bug. Na verdade, o programa está nos informando que esse tipo de elemento de sombra ele é diferente desses outros. E aqui que começa basicamente a nossa explicação. O porquê que existe isso? Se clicarmos no nosso elemento de sombra, né, que é a nossa edificação vizinha, percebam que por meio da ferramenta Inspector, né, Inspector, eu tenho aqui uma caixa de diálogo com 3 opções. Uma opção Site, uma opção Building, uma opção Space. Essas opções não estão aqui, né, de forma simbólica, elas têm um motivo. Vamos supor que vamos utilizar a tipo Site. Percebam que a tonalidade alterou. Essa edificação vizinha, ela pertence ao espaço físico, ao local. Então, ela só pode ser do tipo site, pois o tipo site
são elementos que pertencem ao local, são elementos que não estão ligados à edificação. Essa ideia também vale para a árvore. A árvore, ela estava caracterizada como building, porém, ela é do tipo site, porque ela pertence ao local. Vamos até alterar esse nome aqui para ficar mais fácil de entendermos quem é quem quando formos atribuir as construções no Open Studio. Vamos atribuir também, vamos alterar o nome aqui. Ok? Agora, se clicarmos nesse elemento, né, nesse beiral aqui, ele é do tipo building. E isso é verdade, porque ele pertence à edificação. Se imaginarmos que a edificação rotacionar, esse elemento vai rotacionar junto com a edificação. Então, é um tipo de elemento pertencente à edificação. Temos também esse outro tipo, né, que é o tipo space. Esse tipo space nada mais é que a atribuição do elemento de sombra ao espaço. Ou seja, se o espaço que esse elemento faz parte sofrer alguma consequência devido à transmitância, à alteração de transmitância, quem sentirá os efeitos é o espaço no qual esse elemento está empregado. Então, basicamente, ele somente associa o elemento de sombra ao espaço. Ok? Bom, depois disso, né, depois dessa análise, depois dessas informações, vamos exportar o nosso modelo para o Open Studio. Vamos carregar a ferramenta. Ferramenta carregada. Nosso primeiro passo é verificar a integridade da nossa geometria. Vamos conferir se o posicionamento está correto dos nossos elementos de sombra, a edificação vizinha, a árvore, o nosso beiral, né? Nossa extensão aqui do telhado e os nossos brises horizontais. Ok? Bom, está tudo de acordo, somente essa anomalia, né, dessa tonalidade do telhado, mas isso aí não vai interferir nas simulações. Vamos na guia agora de Facility. Na guia Facility, vamos na subguia Shading. Percebam que aqui eu tenho listados os meus elementos de sombra que criamos no modelo. Existem esses 3 elementos aqui que provavelmente devem ser caixas vazias que a gente esqueceu de apagar no SketchUp, mas eles não vão interferir. Vamos nos ater a esses outros elementos, né? Então, temos aqui a nossa árvore, que atribuímos esse nome lá no SketchUp. A árvore ela pode ter uma agenda de transmitância e ela pode ter um material, ela pode receber aquele elemento de sombra que simboliza uma árvore, ela pode receber um tipo de material, que no caso seria madeira, né? Generalizando, vamos, né? Vamos resumir que a árvore inteira é madeira. Temos aqui nosso edificação vizinha, né? Essa edificação vizinha, ela pode também receber um tipo de construção, no caso, vamos imaginar que ela é feita de concreto, tá bom? E temos também aquele nosso beiral, né? Aquela parte do elemento de sombra que compõe o telhado. Podemos também atribuir um concreto, um metal, alguma coisa, né? Que possa, né, trabalhar com essa questão de sombreamento. Então, vendo essa possibilidade que podemos adicionar construções aos nossos elementos, vamos fazer. Então, vamos à guia Construções, subguia de Constructions. E aqui, pessoal, eu já adiantei que eu já havia criado, né, alguns
algumas construções. Vamos apagar aqui e vamos fazer novamente. Então, nossa primeira construção, vamos pensar lá na edificação vizinha. Ela é do tipo site, né, que ela é do tipo local. Vamos atribuir o nome dela de site building. Como pensamos nela em um concreto, vamos utilizar aqui um concreto, né? Ok? Concreto. Vamos pensar agora na árvore. Ela também é local. A árvore, vamos generalizar ela inteira como madeira, tá? Então, madeira. Ok? Temos o beiral, né? Aquela parte do elemento que compõe o telhado. Essa parte podemos atribuir também do tipo building. Building, só building mesmo, ela vai ser um concreto. Vamos atribuir que seja um concreto. E vamos criar mais uma, que é o tipo space. Esse tipo space são aqueles elementos que estão em cima das janelas, né, que criamos. Esses elementos eles podem ser de metal, pode ser de madeira, mas vamos atribuir aqui que seja um metal, tá bom? Então temos criado nossas construções e chegou a hora de atribuir essas construções aos nossos elementos de sombra. Cabe ressaltar que esses materiais aqui eu estou utilizando de forma aleatória somente para tentar aproximar, mas é válido falar que existem maneiras de se alterar os materiais e existe uma biblioteca disponível, né? Caso você queira fazer um estudo mais específico, um projeto mais específico, tá bom? Então deixa essa ideia aí. Dando continuidade, vamos voltar à guia de Facility. Vamos nossa guia Meu Modelo e vamos descer até encontrar as construções. Está aqui as construções. Vamos pegar nosso primeiro caso, a árvore. Então, criamos uma construção do tipo árvore. Ela é uma madeira, tá? Aqui nossa outra edificação, aqui temos as 6 faces, né, da nossa edificação. E vamos colocar, né? Nossa edificação ela é feita de concreto. Essa atribuição de nome foi proposital para facilitar a atribuição. Ok? Esse tipo building, vamos colocar building. Percebam que o tipo space, né, não está disponível aqui. Porém, se voltarmos à guia de construções, em set de construções, percebam aqui que eu tenho a opção de outras construções de atribuir o tipo space. E eu vou atribuir esse tipo aqui. Existe a possibilidade de atribuir o espaço building e o site aqui também. Porém, no meu modelo, como eu tenho dois tipos de sombra, porém com materiais diferentes, que no caso é a construção da edificação e a árvore, eu não consigo padronizar isso tudo aqui, tá? Aí eu tive que fazer daquela forma mesmo, atribuir de forma direta lá no programa, lá na guia, né? E estávamos aqui trabalhando nessa guia de Facility aqui, ok? Bom, todos os elementos, todas as construções atribuídas aos elementos, agora chegou a hora de avaliarmos. Vamos analisar a agenda de transmitância, ou seja, existe a possibilidade de elaborarmos uma agenda de transmitância. Essa agenda de transmitância cabe em casos onde o seu elemento ele pode variar a área dependendo da estação do ano, dependendo de algumas variáveis ambientais ou de alguns fatores. No nosso caso, existe um caso desse que é a árvore, né? A árvore, ela não é
todo ano, ela não possui as folhas, né? Todo ano. Então, existe um período que a árvore ela possui um certo valor de transmitância e um outro período que ela possui um outro valor de transmitância. E isso tem como a gente fazer, explicar o programa e ali entender e processar essa informação. Então vamos fazer isso. Vamos criar uma agenda de transmitância para a árvore. Vamos em agendas, né? Vamos criar uma agenda fracional. Vamos atribuir o nome de árvore para facilitar, é claro. Como padrão, né? Como padrão aí, vamos deixar um padrão de 0,9 de transmitância, ou seja, caso não ocorra nada, caso nenhuma condição que a gente colocar aqui seja atendida, ele vai colocar como padrão, né? Ele vai colocar o funcionamento, a rotina como padrão de 0,9, ou seja, basicamente existe 90% de passagem de luz ou energia, tá? Então, a ideia é essa. Vamos agora colocar a condição da árvore, né? Quando existe um período que ela tem folhas e um período que ela não tem folhas. Esse período corresponde a um período que começa na primavera, né? Na primavera, que temos a data de 20 de março. Vamos atribuir 20 de março. Então, dia 20 de março, vamos considerar que essa nossa árvore ela possui uma transmitância de 0,1, ou seja, e ela está com as folhas, né? Ela está com as folhas, que basicamente ela está com um volume quase que completo de folhas. E esse período as folhas vão caindo até não restar mais nada da árvore, das folhas, até o período de até começar o outono, né? Que vai até dia 23 de setembro, que começa dia 23 de setembro. Então, esse período 23. Então, esse período, né, a árvore ela possui as folhas. Fora desses períodos, ela não possui as folhas, ou não está lá, ou está cortada. Então, vamos atribuir a essas condições ao verão, né, que ela esteja, as condições de projeto, né, as condições de design de projeto. Vamos atribuir que no verão exista uma transmitância de 1, ou seja, não existe árvore, tá? Ou no inverno, a árvore foi cortada, ok? Então, existem essas duas situações, que são os dias de design, né? Existe essa prioridade aqui, existe essa informação que durante esse período, né, que estipulamos aqui, que corresponde a março, né? Que corresponde ao período de primavera, verão e o começo do outono, que ela tem as suas folhas e que depois disso ela perca as suas folhas. É durante o período de outono e inverno. Ok? Então, as agendas foram elaboradas, o padrão por default ficou, né? Por segurança. Agora, para começarmos a rodar nossa simulação, precisamos de configurar na simulação, né? No controle de simulação, a distribuição solar. Eu preciso considerar os efeitos, né? Os efeitos de reflexão, né? Eu tenho a opção de somente considerar esses efeitos com reflexão exterior, interior e exterior. Eu vou considerar que seja interior e exterior. Ok? Feito essa atribuição, conferindo, né, nossa agenda criada, nos resta agora ir na guia de Facility, atribuir a agenda que criamos para a árvore.
Agenda. Agenda. No caso, é nossa árvore 1, ok? Vamos voltar até para conferir. Acho que existe essa outra árvore aqui, mas ela não. Essa aqui não. Essa aqui não está válida, tá? Não está editada. A que vale é essa árvore 1 que criamos, ok? Então, foram atribuídos, né, a agenda de transmitância e a construção. Então, vamos rodar o nosso modelo. Bom, pessoal, completamos, né? Tivemos sucesso na nossa simulação. Vamos mostrar a nossa simulação. Vamos consultar o nosso arquivo em HTML. E por meio, né, dessa propriedade, conseguimos observar os valores de reflectância solar e reflectância visível dos elementos que implementamos no nosso elemento, né? Então aqui está os nossos brisis. Então nossos brisis, né? Eles receberam uma construção de metal, ok? Então isso tudo é as construções dos nossos brisis. Vamos ver aqui. Aqui temos os nossos elementos, né? Fixos, né? Os locais. Então, pessoal, aqui temos todos os valores relacionados em relação aos elementos criados. Esses valores de transmitância, eles afetam, né, diretamente aí o desempenho, né, até mesmo energético da edificação no cálculo de balanço, do balanço energético do programa, ok? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo mostrando a vocês o detalhamento, né, da utilização dos elementos de sombra. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, tá? Ativem o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeos novos vocês serão informados, tá bom? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado.